11h08 e o câncer de próstata é o tipo de câncer mais frequente em homens no Brasil, depois do câncer de pele. Além disso, dados do Ministério da Saúde, informados pela Sociedade Brasileira de Urologia, indicaram que o Brasil registrou a morte de 17 mil homens com câncer de próstata no ano passado. Uma média de 47 por dia. Sobre o diagnóstico, tabus, tratamentos, nós conversamos agora com o médico urologista Felipe Ramalho, o qual eu já dou meu bom dia e seja bem-vindo ao Jornal Manaíra. Bom dia, Marcos. Bom dia, Cláudia. Queria agradecer a toda a equipe do Jornal Manaíra, da Rádio Manaíra, aqui no programa Jornal Manaíra, pelo convite e a oportunidade de falar um pouquinho sobre a saúde do homem nesse mês que é dedicado a ele, né? Doutor Felipe, eu perguntaria logo de início se o acesso... A gente sabe que o homem tem mais resistência, né, de procurar atendimento médico. Mas o acesso, quando ele procura, esse acesso à rede pública, sobretudo, é fácil, é facilitado? Normalmente se tem a oportunidade de fazer os exames de maneira breve ou razoável? Infelizmente, não. Cláudia, é muito mais fácil uma mulher ter acesso a um ginecologista do que um homem ir para um urologista. Muitas vezes esse acompanhamento é feito no posto de saúde por médicos que não são especialistas e quando encaminha o paciente para um serviço especializado, ele fica numa fila de espera e às vezes ele até desiste de realizar a consulta. Então eu acredito que deveria ter um maior número de profissionais, porque assim, no Novembro Azul a prefeitura, o estado organiza mutirões, as clínicas organizam mutirões de forma a aumentar o acesso. Mas realmente é uma especialidade ainda, por mais que João Pessoa já tenha um número interessante de urologistas, é uma especialidade que não tem tanta disponibilidade e os homens, infelizmente, também não têm tanto acesso assim. Nós temos pelo menos dois grandes motivos para que os homens procurem os médicos, façam disso uma rotina. Uma delas acho que o nome deve ser hipertrofia, é a próstata que se torna, né, aumentada, que vai aumentando de tamanho e é um processo, acho que irreversível. E tem a questão do câncer de próstata. Em todas as duas situações é preciso cirurgia. Não, na verdade existe uma doença chamada hipertrofia prostática benigna, que é o aumento do tamanho da próstata de uma forma benigna, né? Então, ou seja, ela aumenta de tamanho, ela prejudica, sem ser câncer. Tá, mas de toda forma ela também prejudica o ato de urinar, por exemplo. Sim, porque a próstata ela tende a aumentar com a idade. Eu costumo dizer que se todos os homens vivessem acima de 90 anos e fizessem uma autópsia em todos, 100% ia ter a próstata aumentada. Certo. Então, algo natural. É isso. Com o envelhecimento é comum o crescimento da próstata. Entretanto, nem todas as pessoas com próstata grande vão apresentar dificuldade de urinar. A gente chama, grosso modo, quando a próstata ela cresce para dentro. Então, quando ela cresce para dentro do canal da urina, para dentro da uretra, ou às vezes até para dentro da bexiga. Nesse caso, ela interfere na saída da urina. Eu costumo dizer que é como se você tivesse com uma mangueira ligada aguando a planta e você pisasse na mangueira. Então, como vai estar mais fino a passagem da urina, ela vai pingar, ela vai sair com mais dificuldade. Então, nesse caso, existem tratamentos. A cirurgia é apenas um desses tratamentos. Mas existe tratamento medicamentoso e existe o tratamento cirúrgico também. No caso do câncer de próstata, já é outra situação. O câncer de próstata é uma doença, acredito que a gente vai falar mais sobre isso. Vamos falar, sim. Mas o câncer de próstata é uma doença muito comum. Estatísticas falam que a cada 6 homens, um vai apresentar um quadro de câncer de próstata. Então, é a doença mais comum no homem. O câncer é mais comum no homem, fora o câncer de pele. E o câncer de próstata tem que ser feito um rastreio para ser diagnosticado de forma precoce. E o tratamento geralmente é realizado com cirurgia. E a partir de qual idade a gente deve começar a fazer os exames? Porque não é só o exame de toque que todo mundo tem, todos os homens têm medo, mas também tem um exame de sangue também que pode começar a identificação, né? Eu queria apenas colocar mais uma pergunta aqui, porque o nosso ouvinte, que é hipnólogo, Marcelo Lucena, ele está perguntando qual é a sua opinião, doutor Felipe, sobre a unha de gato para a próstata. Então, Marcos, essa é uma ótima pergunta, sabe por quê? Porque geralmente tem a brincadeira quando o homem faz 40 anos, se os caras falam, já está na hora de fazer o toque, sendo que a idade é 50 anos.
E eu costumo dizer, você tem dos 50 aos 80 para fazer o exame da próstata. Então você já tem um tempo muito grande para fazer. Então homens com 40 anos, 44, até 49, não precisa se preocupar em ficar fazendo o rastreio do câncer de próstata. A não ser se você tiver um parente de primeiro grau, pai, irmão ou até um tio que tiver tido um câncer, aí você começa a investigar mais próximo. Mas tem aparecido alguns casos até antes dos 40. Tem aparecido sim. Eu mesmo já detectei pacientes com 43, 45, mas o rastreio é quando a gente pega toda a população. Sim, é a orientação para o cidadão médio, né? Com sintomas ou não, baseado em estatísticas, entendeu? Então foi visto que dos 50 aos 80 existe uma maior probabilidade de câncer e nesse caso se faz um rastreio. Mas às vezes os pacientes mais jovens podem fazer um PSA e se surpreender com um PSA elevado, que é o exame de sangue que a gente usa para fazer o rastreio. Em relação à unha de gato? Bem, a unha de gato é uma das formas fitoterápicas que o pessoal utiliza. Então, muita gente fala do chá da semente do girimum, muita gente fala de outros tratamentos fitoterápicos, mas eles não têm comprovação científica que eles ajudam realmente na diminuição do volume da próstata. Então, de conhecimento popular existem muitas coisas, mas que existam comprovação científica, ainda a gente não tem muitos estudos falando sobre isso. O grande vilão, o grande medo dos homens é o exame do toque, né? E eu fiquei ontem pensando sobre essa questão do medo masculino do exame do toque, e que o exame ginecológico ele também não é nada agradável, mas nós fazemos. As mulheres, todas as mulheres precisam fazer, né, o exame ginecológico rotineiramente. Aí a grande dúvida é: existe dor, tem desconforto no exame do toque? Quanto tempo demora essa agonia? É uma agonia realmente? Não, o exame do toque, que é o exame digital da próstata, eu acho um exame fantástico, porque primeiro ele é rápido de ser feito. Então a gente usa um gel, um gel de lidocaína, que é um gel anestésico, ou a gente pode usar a vaselina também para poder fazer. O gel de lidocaína é melhor porque ele melhora o conforto na hora de fazer a introdução. A gente geralmente, o pessoal diz que a gente usa o dedo médio, né? Mas a gente usa o dedo indicador. A gente só usa uma parte pequena porque a próstata ela tá logo após, tá bem no início do canal. Então a gente não introduz o dedo inteiro, a gente só introduz uma parte pequena do dedo. A gente faz a palpação da próstata, então a próstata a gente consegue palpar a parte externa da próstata, que é a parte que geralmente é acometida por câncer. Então é um exame rápido, é um exame fácil de realizar. Rápido quanto tempo? Depende. Se a gente detectar que tem algum nódulo ou alguma coisa, a gente fica um pouco mais de tempo palpando. Mas às vezes... Estamos falando em minutos? Não, 5 segundos, 3 segundos às vezes. A gente coloca, palpa, vê que não tem nada, tira, encerrou o exame. Então não tem motivo nenhum para essa preocupação toda dos homens. Mais um dado. Dói? Não, assim, a gente, quanto mais nervoso o homem tem, mais ele contrai. Ele contrai o canal anal. Quanto mais ele contrai, mais vai dar desconforto, né? Então, por isso é importante o homem estar relaxado, o homem estar sabendo que vai fazer o exame e ele não ficar preocupado com... Porque assim, você falou uma coisa muito importante, que a mulher ela já é acostumada a fazer o exame vaginal, que é um exame muito mais desconfortável. Que é doloroso. Doloroso. Coloca um espéculo na vagina, dilata a vagina. Então, o único motivo do homem não fazer o exame digital retal é puro preconceito. É o preconceito. Até por isso que eu estou lhe perguntando se dói, se é demorado. Então, vamos dizer que 10 segundos de desconforto. 10 segundos ainda é um tempo grande para fazer esse exame. Pois é. O exame ginecológico é muito mais. Então, eu acho que isso ajuda, né, os homens a se sentirem mais à vontade para procurar um médico e fazer esse exame. Aí eu acho até assim, seria desnecessário em outros tempos a gente fazer uma pergunta assim, mas, enfim, no tempo de fake news tudo vale. Eu acho que vale a pena a gente desmistificar. Há alguma chance da masculinidade ser afetada pelo exame do toque? Bem, depende da sua crença, né? Porque tem muitos pacientes, principalmente pacientes idosos, que é aqueles que passaram a vida inteira sendo criados com esse pensamento, que acha que se violar qualquer lugar ali atrás, ele obrigatoriamente vai deixar de ser homem, vai ser menos homem. Mas isso está cada vez menos
está acontecendo cada vez menos. Eu atendo também interior. Está acontecendo cada vez menos e as pessoas pensarem assim, né? Isso. Hoje em dia, cada vez mais, os homens têm consciência que tem que fazer o exame. Inclusive, tem pacientes que têm o PSA baixo, às vezes a gente não faz o toque, e eles ficam chateados porque a gente não faz o toque. E eles perguntam no final da consulta, doutor, vai fazer o toque não? Vamos, a gente faz. Então, tipo, eles já chegam no consultório. O homem que vai por urologista, ele já vai sabendo que vai fazer o exame do toque. Então, ele sentando na cadeira lá, ele geralmente já está preparado para fazer o exame. E eu nunca tive dificuldade. Pouquíssimas vezes, apenas pacientes que têm uma cognição muito ruim, que eles, na hora do exame, eles se negam a fazer. Mas, a maioria das vezes, os homens são bem receptivos, fazem o exame. E quando terminam, eles fazem, pô, só isso? Não foi nada do que eu pensava. Foi né? nada. Eu achava que era um bicho. Acha que ele vai papão. sair de lá e obrigatoriamente vai sentir atração por outro homem, aí é meio difícil, né? Aí não. Isso aí você não desenvolveu até esse momento. É muita insegurança com relação à masculinidade, né? Era nesse ponto que eu queria chegar. Tem uma pergunta aqui da internet, Cláudia, que é do Júnior de Mangabeira. Ele pergunta o seguinte: ele tem 42 anos e a esposa, foi infectada com HPV e foi recomendado para ele fazer mais cedo, né, no caso do prazo, o exame de sangue periodicamente. Tem alguma influência isso? Procede isso? O exame de sangue da próstata, né? Isso. Ele recomendaram ele estar fazendo o PSA todos os anos. HPV é uma doença sexualmente transmissível, que são as famosas verrugas genitais. No homem é mais fácil de ver, porque o pênis é para fora, e o cara olha lá, quando nasce uma verruga é fácil dele saber. A mulher não, geralmente a verruga fica por dentro. E no caso da mulher, existe um risco grande, porque o HPV está muito ligado ao câncer de colo de útero. Por isso que às vezes as mulheres fazem citológico, porque existem alguns subtipos de HPV que são realmente ligados a câncer de colo de útero. Então o HPV no homem é uma doença, um vírus que não tem cura. Então a partir do momento que você adquire o HPV, você nunca vai garantir que ele está fora do seu organismo. Mas quando você faz o tratamento da verruga, que pode ser vários, pode ser cauterização, pode ser crioterapia, pode se colocar o ácido, dificilmente pode acontecer das verrugas voltarem, mas dificilmente ela vai se manifestar de uma forma mais agressiva. Então HPV é mais preocupante para a mulher do que do homem, e eu desconheço a relação com câncer de próstata. Então o que ele deve se preocupar mais é que a mulher dele faça exames periódicos para poder fazer a prevenção do câncer de colo de útero. Voltando a falar sobre câncer de próstata, quais são as chances de cura do câncer de próstata? Altíssimas quando são diagnosticadas em fases iniciais. Então eu costumo dizer que na urologia a gente tem um guideline, que é um passo a passo, um guia sobre câncer de próstata, que ele tem mais de 1000 páginas. Então se estuda muito sobre câncer de próstata, se tem muito conhecimento sobre câncer de próstata. Na urologia é uma especialidade que a gente opera muito câncer de próstata. Então existe muito conhecimento acerca dessa doença. Então já é muito bem sabido as formas de tratamento, Existem pacientes que eu acompanhava no ambulatório com 90, 95 anos que tinham câncer de próstata há mais de 20, há mais de 30 anos, e eles viviam sem nenhum tipo de problema. Bem com isso. Porque o câncer de próstata é um câncer de crescimento lento. E tratado de forma correta, ele geralmente tem um índice de mortalidade baixo. Se ele for tratado de forma correta, se tiver um acompanhamento. Então, o rastreio é fundamental exatamente para que ele não seja diagnosticado em fases avançadas, porque já diminui muito o arsenal de tratamento que a gente pode fazer. Então, doença diagnosticada de forma precoce, inicial, o tratamento cirúrgico é um excelente tratamento que tem índices de cura altíssimos. Isso não quer dizer que a doença não possa voltar no futuro, mas minimiza bastante a chance dele ter essa doença voltando no futuro se você fizer um tratamento. Não é como, por exemplo, um câncer de bexiga, que é um câncer mais grave, que a pessoa tem um câncer de pâncreas, por exemplo, que são doenças graves. A doença da próstata é uma doença de crescimento lento, de tratamento bem definido, e que a gente tem muita experiência em tratar, até porque o volume de pacientes que a gente recebe com essa doença é muito alto. Mas, agora, pode ir, Cláudio. Não, é só sobre essa questão
do câncer de próstata é mais um fator para encorajar os homens a procurarem os médicos, né? Porque tem toda a chance de você sair bem no tratamento, né? Assim, é muito fácil você fazer o rastreio do câncer de próstata. Você faz um exame de sangue chamado PSA. PSA é um exame que é fácil de fazer, barato, tem de graça pelo SUS. E o PSA é um exame muito sensível. Então, quando o PSA está elevado, o PSA aumenta no câncer de próstata, mas ele não aumenta só no câncer de próstata. Então, geralmente, a gente tem que olhar. E o exame do toque é de graça. Uma coisa é você fazer uma ressonância ou, sei lá, uma mamografia, que o Estado tem que despender dinheiro para poder fazer. Mas é só um exame de sangue e o toque retal que é de graça. Você só usa um pouquinho de xilocaína ou vaselina e ele dá muitas informações. Por exemplo, o toque retal, a gente consegue estimar o tamanho da próstata, a gente consegue ver se tem nódulo ou não, a gente consegue ver aonde tem o nódulo, o tamanho do nódulo, se a próstata é móvel ou fixa, e se outra pessoa em qualquer lugar do mundo fizer o mesmo toque retal, vai ter as mesmas informações. Então a gente vê que é um exame fácil, barato, reprodutível e que traz muitas informações. Então é barato, é fácil você fazer o rastreio do câncer de próstata. É por isso que o Ministério da Saúde e a SBU pede que todo homem acima de 50 anos faça anualmente o rastreio do câncer de próstata, que é feito com um exame de sangue e o toque retal, super fácil, super rápido, e você tem aí um ano de tranquilidade de que você não tem essa doença. Deixa eu registrar uma participação e depois fazer a pergunta que eu iria fazer. A participação do Amsterdã. Bom dia, faço o PSA desde os 40 anos e estou com 50. Aproveito para fazer check-up geral, todas as taxas, prevenção e tudo. E eu também sigo a mesma cartilha do Amsterdã, porque com saúde, né, realmente não se brinca. Mas a pergunta é o seguinte... a gente já falou aqui que tem a dificuldade no urinar, né? É um dos sintomas do câncer de próstata. Mas quais são os outros sintomas? E quando eles aparecem, já é sinal de alerta que já está avançado o câncer? Marcos, excelente pergunta. Eu quero que uma coisa fique clara daqui. O câncer de próstata é assintomático. É assintomático. Os homens não colocam isso na cabeça. Eles acham, como é que eu vou fazer exame se eu não estou sentindo nada? Se eu estou forte, se eu estou trabalhando, se eu não estou sentindo nada, como é que eu posso? Eles não entendem. O câncer de próstata só vai ter sintoma quando ele está em estágios avançados. Porque se o câncer de próstata desse sintoma, era muito fácil. Primeiro sintomazinho, o homem procura logo o médico. Mas como ele não sente nada, ele não entende. Principalmente os homens que não têm tanto estudo, aquele homem do campo, às vezes que não entende, não entra na cabeça dele que ele tem uma doença e que ele não sente nada. Às vezes até a gente dá o diagnóstico e eles falam, como é que pode, se eu não tenho uma dor, se eu não tenho uma dificuldade de urinar, como é que eu posso ter uma doença? Não entra na cabeça dele. Então as pessoas que têm que fazer o rastreio são as pessoas que não sentem nada, são as pessoas que não têm nenhum sintoma. Mas o câncer de próstata pode sim dar sintoma. O primeiro sintoma é obstrução urinária. É um paciente que começa a ter dificuldade de urinar, ele pode ter sangramento na urina. Os principais sintomas são urinários. E o câncer de próstata, quando manda metástase é quando a doença sai da próstata e entra em outros locais do corpo. O principal sítio de metástase são os ossos. Então, os homens começam a ter dores ósseas. Então, e essas dores ósseas são muito fortes. Às vezes o paciente tem que tomar morfina. Então, se ele começa a ter uma dificuldade de urinar e ele começa a ter dores ósseas, dores ósseas muito fortes, é sinal que é um possível sinal que a doença já pode estar no estágio mais avançado. Doutor Felipe, eu queria falar agora sobre o câncer de pênis. É verdade que a falta de higiene pode levar ao desenvolvimento desse tipo de câncer? Com certeza. Eu vou só lhe dar um dado. Em países em que a circuncisão é feita nas crianças, né, que a criança faz a cirurgia de circuncisão, a fimose, já quando nasce, o índice de câncer de pênis é praticamente zero. Por quê? Quando a pessoa faz a cirurgia de fimose, a retirada da pele, ela consegue higienizar corretamente a glande, né, que é a cabeça do pênis,
e facilitar e dificultar a realização, a chegada do câncer de pênis. O câncer de pênis é uma doença rara, certo? É uma doença comum em países pobres e em estados pobres. E assim, tanto relacionado exatamente à falta de higiene, tanto que teve até uma campanha feita pela SBU com Zico na época, que era uma foto de Zico segurando um sabonete, que é tipo uma pequena atitude, sabonete, você puxar a pele, você higienizar, você limpar, diminui muito a chance de você ter câncer de pênis. E câncer de pênis é comum na Paraíba, é comum em Pernambuco, exatamente porque os homens não higienizam bem, não limpam bem. E o câncer de pênis é uma doença que quando descoberta um pouco mais avançada, é uma doença difícil de tratar, viu? Não vamos dizer assim, não se tem um desenvolvimento tão lento quanto o de próstata, né? Isso, é uma doença difícil de tratar e o tratamento é a gente cortar fora. É mesmo? A gente cortar uma parte ou cortar o pênis inteiro fora. Então, é bom você pegar o sabonete e fazer a limpeza direitinho. Mas, assim, claro que é em casos avançados, né? São pessoas realmente que não higienizam há anos. São pessoas realmente que passam... Mas existem esses casos que não higienizam há anos? Existem. Principalmente, existem pessoas idosas, existem pessoas, às vezes, que não têm deficientes, que não limpam, pessoas que moram só. Tem o problema da fimose também, né? Quando tem uma fimose cerrada, fechada, que não consegue tracionar, e aí fica lá dentro aquela sujeira durante anos e anos e anos, acaba gerando um câncer de pênis e, às vezes, o tratamento é a gente cortar uma parte do pênis do paciente. Realmente chocada. Eu já vi, inclusive, um caso assim, porque meu pai é da área de saúde, não sei se eu já lhe contei. Né? Não, você já viu o caso que precisou cortar? Que precisou cortar. E eles vivem sem, infelizmente, mas vivem. Isso é o importante. A vida é mais importante. A vida é mais importante. Mas é porque é muito radical você imaginar que não higienizou, precisou Acontece. cortar. E vem gente do mundo inteiro estudar câncer de pênis aqui no Brasil, exatamente pela alta prevalência, principalmente aqui no Nordeste. Vi de grandes centros, São Paulo, o pessoal vem operar câncer de pênis aqui. Bom, a gente está chegando ao final dessa nossa conversa, que foi muito boa com o Dr. Felipe. Eu queria saber, na verdade, eu quero que o senhor dê uma dica para os nossos ouvintes, até para saber mais conteúdo, como é que lhe encontra na rede social, como é que faz? Olha, eu posto muito conteúdo no meu Instagram, @feliperamalho.uro, feliperamalho.uro, que lá eu falo muito sobre a parte de medicina sexual, que também é a área da urologia. Eu falo sobre prevenção de câncer de próstata. Então tem muitos conteúdos que eu tento mostrar, exatamente desmistificar, porque o problema do homem é o preconceito, é a vergonha. Então, os mitos gerados com respeito à especialidade. Então, é importante desmistificar e ver que não é esse bicho de 7 cabeças, que o urologista não vai chegar e vai fazer um toque em todo mundo, como é que eu posso dizer, violar a intimidade dele. Não vai ser agressivo. Não vai ser agressivo. Reiterando, são no máximo 10 segundos e não dói, né? É rápido, não dói, é fácil de fazer, traz muitas informações e a tranquilidade do paciente saber que não tem nada é o melhor preço, porque o homem só deixa para procurar um médico quando está no estágio avançado. Não é só com relação a câncer de próstata, não. Às vezes o cara tem uma relação desprotegida, tem alguma doença no pênis, fica sem dormir, procura um monte de besteira na internet. Quando vai procurar um médico, ele já está um mês sem dormir, já está preocupado. A imunidade já baixou, a doença se alastrou. Homem, procure um médico, pelo amor de Deus. Doença venérea ainda é comum hoje em dia? Demais. É uma porcentagem enorme no ambulatório de urologia. Então, a tendência... Quais delas são mais comuns? Candidíase, gonorreia, sífilis a gente ainda encontra, HPV a gente encontra. São doenças assim, porque a tendência de hoje em dia da população, depois que o HIV não virou mais aquele bicho de 7 cabeças, é o pessoal não usar mais camisinha. E aí, resultado, pega alguma coisa, fica sem dormir, fica um mês sem dormir, chora no consultório. E quando vê, o tratamento é com um comprimido, uma injeção ou uma pomada, uma coisa simples. Então, não deixe de procurar um médico. A primeira coisa que eu falo, vai tranquilizar você, vai lhe dar uma boa noite de sono e vai evitar que você venha ter problemas no futuro.
Doutor Felipe, muito obrigada pela sua vinda aqui ao Jornal Manaíra, por compartilhar com a gente esses conhecimentos todos e também desmistificar alguns tabus. Nós conversamos com o médico urologista Felipe Ramalho. No Instagram você encontra ele, @felipeраmalho.ouro, não é isso? Ouro. Ouro. Uro de urologia. Ah, é de uro, certo? Uro. Eu ter colocado ouro. Felipeраmalho.ouro de Uro, urologia. certo, Tá entendi. certo? Muito obrigada pela sua presença. Antes da gente ir para o intervalo, eu fiquei devendo a informação sobre a operação da Polícia Federal. Então, a Polícia Federal, através da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos da Superintendência Regional em Pernambuco, deflagrou hoje de manhã a Operação Vira-Lata,